polícia resgata 5 crianças que sofriam maus tratos em Anápolis. Anápolis registra mais 5 mortes por coronavírus. Enquanto isso, no sul do estado, policiais passam por testes da Covid-19. E produtores estão otimistas com a colheita do milho safrinha no sudoeste goiano. Vem comigo, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. 5 crianças que estavam sofrendo maus tratos em Anápolis foram resgatadas pelo Conselho Tutelar. Foram os vizinhos que ouviram os gritos e chamaram a polícia. Depois de resgatadas, as crianças que têm entre 4 e 10 anos de idade foram trazidas aqui para a sede do Conselho Tutelar e relataram como começaram as agressões. Sim, o agravante é que uma das crianças, uma das mais velhas, foi espancada pelo próprio pai, conivente com a mãe. Foi chutes, mangueiras e parece que apanhou também com vara. Os conselheiros descobriram que essa não foi a primeira vez que os pais agrediram os filhos. Pelo relato das crianças, isso acontece diariamente. Eles nos relatou que a mãe sempre pede para estar fazendo os trabalhos domésticos e quando eles não conseguem realizar, eles apanham também. Eles até falaram que vivem um inferno. Foi essa a fala das crianças, tanto para policiais quanto para a gente do Conselho. Pai e mãe foram presos. As vítimas ficaram sob a tutela da avó materna. E esse não foi o único caso registrado esse mês. Um levantamento feito pelo Conselho Tutelar mostrou que as ocorrências de maus tratos aumentaram 20% no último trimestre. E a Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente revelou essa semana um dado preocupante, de que durante a pandemia do novo coronavírus, teve redução de 18% no número de denúncias registradas pelo Disque 100. Mas para quem atua na defesa desses direitos, o dado revela que as vítimas continuam sofrendo violência, mas sem ter para quem contar. Eu creio que diminuiu devido às crianças estarem confinadas dentro de casa, porque como elas não estão indo para a escola, não estão indo para os parques, então muitas estão sendo agredidas, sofrendo violência dentro de casa com familiares, sem ter alguém para estar contando, E ainda em Anápolis, mais 5 mortes causadas pela Covid-19 foram registradas hoje. O número de casos de pessoas contaminadas não para de aumentar. A Liz Mendes está chegando ao vivo com informações para a gente, porque, Liz, é uma situação preocupante por aí, né? Boa noite para você. E assustadora também, viu, Rosane? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Uma dessas 5 mortes, uma dessas 5 vítimas, era uma mulher de 80 anos que morreu no dia 9 desse mês e ela era moradora de Séries. O caso mais recente é de um paciente de 87 anos que morreu hoje. Ele estava internado na UTI do Centro de Internação Norma Pisari, que é a unidade que é referência para pacientes da Covid-19 aqui em Anápolis. E no último boletim da Secretaria de Saúde aqui da cidade, mais um recorde foi registrado com relação ao número de casos confirmados em 24 horas. Dessa vez, 198 pessoas testaram positivo de ontem para hoje para o coronavírus. Com essa marca, a gente chega a 2.415 casos confirmados e desses, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.397 já estão curados, mas nunca é demais pedir para que as pessoas fiquem em casa e, se tiverem que sair, usar máscara e manter o distanciamento social, né, Rosane? Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Liz. E como de costume, a gente te mostra, então, como é que está a ocupação dos leitos de UTI para a Covid em Goiás. Coloca aí no telão para a gente ver, olha como é que está essa taxa de ocupação. Olha só, na rede pública estadual, essa taxa de ocupação já chegou a 86,19%. Na rede pública em Goiânia, a taxa já passa de 97%. Na rede particular na capital, 85,07% estão ocupados. E na rede particular do interior, 85,71% estão ocupados.
Bom, em Rio Verde já havia adotado o esquema de escalonamento 14 por 14, ou seja, 14 dias de comércio aberto e 14 dias fechado. Então, na segunda-feira, o comércio deve reabrir na cidade. Vamos conversar então com a Ana Paula Moreira, que traz as informações para a gente, né, Ana Paula? Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, o decreto que autoriza a reabertura do comércio e dos serviços não essenciais foi publicado hoje. E a expectativa é que isso seja de forma agora definitiva, sem esse escalonamento. A Prefeitura tomou essa decisão depois que o número de casos e de casos confirmados caiu aqui na cidade. Então, shoppings, lojas, restaurantes, lanchonetes podem reabrir novamente a partir de segunda-feira, normalmente. E bares, parques, arenas esportivas e escolas permanecem fechados ainda sem previsão de reabertura. Hoje nós conversamos com o prefeito aqui da cidade e ele explicou então o porquê dessa decisão. Vamos acompanhar na reportagem. Os funcionários dessa papelaria se preparam para receber os clientes de forma presencial. Eles receberam treinamentos e a loja já recebeu mercadoria nova. Que tínhamos que comprar, compramos para reabastecer a loja. Hoje chamamos os funcionários para dar uma geral, né, deixar tudo cheinho, tudo bonito. Tivemos que adaptar todo mundo, né, usando álcool gel, usando luvas, atendendo a 2 metros. O escalonamento de comércio em Rio Verde começou no dia 22 de junho e depois de 4 ciclos, a cidade volta a permitir o funcionamento de serviços não essenciais. Segundo a Prefeitura, a queda na curva de contágio e a diminuição de casos suspeitos na cidade permitiu essa reabertura. Essa semana também está tendo uma redução de 20%. Uma taxa de ocupação hospitalar também é baixa. Nós estamos com 30% de leitos de UTI públicos ocupados e 36% de enfermaria. Então é um momento assim, oportuno da gente voltar às atividades econômicas, uma vez que essa curva está na descendente e o número de ocupação hospitalar nos dá uma garantia. A expectativa é que o comércio volte a funcionar de forma definitiva, sem escalonamentos. Mas, segundo a Prefeitura, o município pode voltar atrás nessa decisão, caso aumente o número de contágio pela doença aqui na cidade. Nós podemos voltar, né? Então, nosso comitê de emergência saúde monitora 24 horas, e mostrando algum sinal que possa estar aumentando o número de casos em Rio Verde, nós fecharemos novamente o comércio. O decreto autorizando a reabertura do comércio e a volta dos atendimentos presenciais da Prefeitura foi publicado hoje. Bares, parques e arenas esportivas continuam fechados. Policiais militares fizeram testes para Covid-19 hoje em Itumbiara, Caldas Novas e Morrinhos. O Jonathan Moreira está chegando ao vivo do sul do estado com mais informações para a gente. Jonathan, você tem um número? Quantos policiais fizeram esse teste hoje? Boa noite para você. Tem sim, Rosane. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ao todo, 346 policiais militares aqui da região sul fizeram o teste para Covid-19. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em todo o estado foram destinados em torno de 24 mil testes só para policiais militares. E aqui na região sul, 115 policiais passaram pelo teste em Itumbiara, outros 105 em Caldas Novas e 111 em Morrinhos. Mas por que só nessas 3 cidades? É porque o policiamento é dividido por batalhões. E normalmente um policial que está ali passando pelo teste em Itumbiara, em Caldas Novas ou Morrinhos, normalmente trabalha em alguma cidade aí da região. E a previsão, Rosane, é que na segunda-feira os resultados saiam. A gente, claro, segue não só acompanhando, mas também na torcida para que tudo esteja em ordem com os policiais aqui da região sul. Com você, Rosane. Com certeza. Obrigada, Jonathan. E olha, estelionatários foram presos esta semana depois de serem flagrados com cartões de crédito furtados. A polícia também encontrou produtos comprados com o dinheiro das vítimas. Os bandidos compravam produtos básicos como chinelo e até uma cafeteira com o dinheiro das vítimas. 2 homens presos por envolvimento no esquema usavam o número do cartão das pessoas. Tinha um grupo, através das redes sociais, onde eles trocavam informações e esses contatos, essas informações eram através de números que eles participavam um com o outro, aonde eles conseguiam a numeração do cartão
juntamente com a numeração final do cartão, onde eles conseguiam fazer as compras através da internet. E, posteriormente, revendiam através dos aplicativos da internet também. A Polícia Militar diz que até agora já foram identificadas pelo menos 4 vítimas. As pessoas que caíram no golpe não ficam só em Goiás, mas tem gente também no Mato Grosso e Santa Catarina. Uma das pessoas chegou a perder R$20 mil. Entraram em contato com ela informando que o cartão dela tinha sido clonado e pediu para que ela colocasse o cartão dentro do envelope que um motoqueiro ia buscar. E foi o que ela fez, ela acreditando que o cartão dela tinha sido clonado, ela fez essa situação e repassou o cartão para os estelionatários. Em outro caso, mãe e filho, a mando do pai, que está preso por latrocínio, roubavam o cartão de crédito das vítimas e sacavam o dinheiro da conta no golpe conhecido como Bensatia. Com eles, os PMs encontraram mais de R$4 mil, vários cartões e até uma estufa com pés de maconha cultivados dentro de casa. Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha. Esse caso absurdo aconteceu na zona rural de Piracanjuba e os absurdos eram praticados há anos. O Jonathan Moreira está de volta para trazer os detalhes dessa triste história, né, Jonathan? História triste e uma notícia difícil até de entregar, viu, Rosane? A Polícia Civil lá de Piracanjuba recebeu uma denúncia que um homem de 47 anos estaria estuprando e ameaçando a própria filha, uma jovem de 22 anos, impedindo inclusive essa jovem de sair de casa. Os policiais então foram até a casa da jovem, que fica na zona rural de Piracanjuba, e lá os policiais constataram a violência que essa jovem vinha sofrendo. A vítima morava com a mãe, os pais e outros 4 irmãos, todos menores de idade. Na presença dos policiais, essa jovem se sentiu segura para contar detalhes dessa violência. Ela vinha sendo vítima do pai há 4 anos. A violência sempre acontecia em locais afastados, como o curral e também no chiqueiro, Rosane. Ela também disse que horas antes da polícia chegar, ela teria sido violentada pelo pai. E o pai constantemente ameaçava a filha, dizendo que se ela contasse alguma coisa para alguém, ele iria violentar as demais irmãs dela e até matar o restante da família. Rosane, essa jovem passou por exame de corpo de delito, vai receber agora acompanhamento psicológico e o pai dessa menina está preso na unidade prisional lá de Piracanjuba. Ele possui inclusive passagem por furto, extorsão e agora pode pegar até 10 anos de prisão. Rosane. Que horror, Jonathan. Quem deveria proteger faz uma coisa dessa. Obrigada mais uma vez pelas informações. A seguir, em Uruaçu, no norte do estado, os incêndios em lotes baldios estão ficando tão frequentes que a polícia já registrou TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, contra alguns moradores. E a colheita do milho safrinha continua por todo o cerrado. Cerca de 20% da safra já foi colhida em Goiás. Em Rio Verde, uma das cidades que mais plantam milho no estado, os produtores estão bem otimistas. Agora são 7h24, já. Jornal em Anguera de volta, agora são 7h25. A polícia investiga uma quadrilha especializada em roubo de cargas que atuavam em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Bruno Dourado está chegando com as últimas informações. Oi, Bruno, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. 2 homens foram presos e com eles os policiais encontraram um bloqueador de sinal que serve para dificultar o rastreamento de veículos. Além disso, placas também foram encontradas, seriam usadas para colocar no lugar de originais de carretas roubadas, isso segundo a Polícia Militar, para dificultar a fiscalização, viu? Olha, a polícia parou esse caminhão para apurar uma denúncia, seria roubo à carga de algodão no sul aqui de Goiás. Foi aí que os policiais encontraram todo esse material. Essa abordagem foi feita pela Polícia Militar Goiana e a Sul Mato Grossense na MS 306. A carreta e esses materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, faltavam provas para registrar a prisão em flagrante dessas 2 pessoas que foram levadas para a delegacia, por isso elas foram liberadas. Mas a Polícia Civil, Rosane, já está investigando esse caso. Volto com você. Tá certo, obrigada, Bruno. E olha, a polícia prendeu mais 2 suspeitos de participar do roubo de gados em Mineiros, também no sudoeste do estado. Um dos criminosos seria o líder da quadrilha.
Rodrigo Silva dos Santos, de 22 anos, e Juraci Correia da Silva, de 52, foram presos suspeitos de participar do roubo. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo teria contratado os motoristas em Jataí para transportarem o gado roubado em Mineiros, e Juraci seria o líder da quadrilha. Ele é ex-funcionário da Fazenda. O Juraci negou participação no delito, porém ele foi delatado pelo Rodrigo e também foi reconhecido pelos 3 caminhoneiros como sendo uma das pessoas que estavam na propriedade rural fazendo o embarque do gado roubado. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira. 143 cabeças de gado foram embarcadas em 3 carretas. Segundo a polícia, os bandidos renderam o caseiro e a família dele por 12 horas. O caseiro amarrado juntamente com sua família, várias crianças, uma senhora idosa de quase 70 anos, um bebê de colo de 1 ano, todos ali em cárcere privado. A Polícia Civil agora pretende identificar outras pessoas envolvidas no roubo e encontrar as armas utilizadas pelos criminosos. Investiga também se os motoristas das carretas realmente fazem parte da quadrilha ou se eles não sabiam que os animais eram roubados. Eles foram presos durante a noite, transportando gado que havia acabado de ser roubado. Então, naquele momento e até agora, existem todos os indícios suficientes para a prisão em flagrante. Por isso que eles ainda estão presos. A Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu prender um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele agia na região do entorno, mas sabe o que é mais interessante? Recebia ordens de um detento que está em um presídio goiano. Danilo Moreira explica essa história pra gente, que é absurdo. Pois é, Rosane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Esse homem de 28 anos que foi preso, ele é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas entre as cidades de Planaltina de Goiás e também Samambaia, no Distrito Federal. Quando a polícia chegou na casa desse rapaz, encontrou diversos tipos de drogas que inclusive estavam escondidas no muro da casa dele. A polícia já vinha monitorando esse rapaz há pelo menos 30 dias. De acordo com o delegado que investiga esse caso, esse homem recebia orientações de um outro homem que está preso em uma penitenciária lá de Planaltina de Goiás. O delegado dá mais detalhes para a gente sobre esse caso. Vamos ver. O monitoramento e as investigações também constataram que o gerente deste tráfico é um indivíduo que encontra-se neste momento cumprindo pena dentro do sistema prisional do estado de Goiás. E dentro da cadeia, ele dá ordens para seus auxiliares em relação a essa conexão criminosa relacionada a tráfico de drogas entre Sobradinho 2 e Planaltina de Goiás. O carro usado para fazer a entrega das drogas também foi apreendido pela polícia. Esse rapaz agora está numa penitenciária lá no Distrito Federal e fica à disposição da Justiça. Rosane, é com você. Obrigada, Danilo. E um adolescente foi baleado durante um confronto com a polícia em Rio Verde. A Ana Paula Moreira está de volta para dar mais informações para a gente. Como é que essa história começou, Ana? Olha, Rosane, esse menor de apenas 15 anos, ele foi apreendido depois de furtar uma moto e trocar tiros com a PM. Segundo a polícia militar, esse adolescente foi visto pilotando essa moto furtada sem capacete. A polícia então deu ordem de parada, ele ignorou e começou a fugir. Ele desceu dessa moto, continuou essa fuga, inclusive pulando o muro de algumas casas. Foi aí que a troca de tiros começou. Esse adolescente foi atingido com um tiro nas costas. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à UPA do hospital. Depois disso, ele foi levado aqui para a delegacia da cidade, onde foi autuado por furto, resistência à prisão e tentativa de homicídio contra os policiais. Esse adolescente ainda foi levado para o hospital de urgências da região sudoeste. Ele está internado com a bala alojada na coluna e o estado de saúde dele é estável. Esse caso agora vai ser acompanhado pela Polícia Civil aqui de Rio Verde. Rosane. Obrigada, Ana Paula. E as cidades da região ali do entorno não estão seguindo o decreto do Estado.
cada município tem regras próprias para o funcionamento do comércio. Vamos entender melhor na reportagem. Todas as atividades estão liberadas para funcionar de 6 da manhã às 11 da noite. Mas antes, o empresário precisa emitir uma autorização no portal Retomada Responsável do Governo do Estado e seguir as regras. No caso do aluno, ele tem que trazer a sua própria garrafa de água, trazer a sua toalha, luva não está podendo usar, tá? Para poder evitar bactérias, esse contato. Em Lusiânia, o decreto será avaliado semanalmente e caso haja aumento no número de contaminação, a decisão pode ser revogada. O documento foi fechado depois de uma reunião com 11 prefeitos da região do entorno, mas em outras cidades as medidas válidas são outras. Em Águas Lindas foi decretado lockdown a partir das 22 horas de sábado até as 6 horas da manhã de segunda-feira. Durante a semana, o comércio funciona em horário escalonado. Cidade Ocidental suspendeu a lei seca. Bares e restaurantes podem funcionar com espaço entre as mesas. Caminhadas no lago, só com máscaras. O decreto de Formosa permite a reabertura do comércio, desde que o empresário assine um termo de compromisso com a prefeitura, garantindo manter as normas sanitárias. Os shoppings de Valparaíso podem funcionar de segunda a domingo, do meio-dia às 8 da noite. E todos os setores de alimentação poderão receber o público, limitando a 40% da capacidade. Em Uruaçu, no norte do estado, os incêndios em lotes baldios estão ficando tão frequentes que a polícia já registrou TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência contra alguns moradores. Tiago Costa, a que ponto chegamos, hein? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Rosane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente agora no Jornal Agora Segunda Edição. Que é o seguinte, as pessoas pensam que para limpar o quintal e para limpar o lote baldio, elas têm que colocar fogo para se livrar do problema. Mas só que as autoridades ali em Uruaçu estão de olho, inclusive foram feitos 3 termos circunstanciados de ocorrência contra pessoas que estavam cometendo esse tipo de crime ambiental lá na cidade. O Ministério Público, através da Promotoria de Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram às ruas, então, para impedir que as pessoas tivessem esse tipo de comportamento de colocar, então, fogo nesses lotes baldios. E o que está ajudando essas equipes é a tecnologia, viu? O Corpo de Bombeiros está usando drones para identificar focos de incêndio lá no município de Uruaçu, em toda a cidade. E essas equipes que eu citei, depois que identificam um foco de incêndio, estão indo todas para atender a ocorrência. Inclusive, o comandante do Corpo de Bombeiros de Uruaçu mandou um vídeo para a gente falando sobre esse tipo de trabalho deles lá nesse período agora de seca. Vamos assistir. Nós vivemos uma época de fortes temperaturas, ventos fortes, baixa umidade relativa do ar e vegetação seca. Todos esses ingredientes possibilitam o grande número de incêndios em vegetação que vivenciamos nessa época. Mas, de fato, a principal causa é o componente humano, ou seja, as pessoas que de maneira reiterada ainda mantêm o péssimo hábito de atear fogo na vegetação para realizar a limpeza dos terrenos. Rosane, lembrando que fazer esse tipo de incêndio em lotes baldios é crime ambiental e a pessoa que for autuada, então, principalmente flagrante, pode pegar de 1 ano até 4 anos de cadeia. Obrigada, Tiago. Só lembrando que o Tiago está sem máscara, gente, porque ele está lá na casinha dele, tá bom? E incomoda, né? Gente, é muito chato, né? Você tá lá na sua casa, vem aquela fumaça desagradável. Mas, ó, infelizmente não tem previsão de chuva. Olha só a previsão do tempo. Uma massa de ar seco não deixa formar nuvens e o tempo continua seco e sem previsão de chuva para o fim de semana. Amanhã faz 30 graus em Rio Verde e 33 em Jussara. No domingo, Campo Norte fica entre 17 e 33 graus. E Turvânia registra máxima de 29 e a umidade mínima fica em 23%.
A colheita do milho safrinha continua por todo o Cerrado. Cerca de 20% da safra já foi colhida em Goiás. Em Rio Verde, uma das cidades que mais plantam milho no estado, os produtores estão otimistas, viu? Na fazenda do seu José Roberto, no início da manhã as colheitadeiras já estão na lavoura. Ele plantou cerca de 3.500 hectares de milho segunda safra. É uma safra boa, uma safra normal dos anos. Só está pior que o ano passado, porque o ano passado foi ótimo. A colheita começou no dia 20 de junho por aqui e mais da metade da produção já está colhida. A expectativa é que a produtividade fique na média de 130 sacas por hectare, 10 sacas a menos que o colhido na safra de 2019. Apesar de nós termos picos de produtividade em algumas áreas de até 150 sacas, o pensamento é fechar na média geral de Goiás em torno de 100 sacas por hectare. O milho segunda safra deve render um bom retorno financeiro aos produtores em 2020. Na safra passada, a produtividade foi maior, mas o preço de comercialização ficou em média nos R$ 28,00 por saca do grão. Agora, os produtores estão vendendo a R$ 40. Segundo o levantamento da Conab, Goiás deve colher 26.720.000 toneladas do grão. O seu José Roberto deve finalizar a colheita nos próximos 30 dias. E a pandemia de coronavírus parece não ter afetado o trabalho na lavoura. Se você pegar uma média do que foi comercializado antes e agora, nós estamos com o preço acima de R$ 36,00. Em qualquer cenário desse, é margem para o produtor. Outros estados, como Mato Grosso, já colheram 60% da safra. Goiás colhendo 20%. Mato Grosso do Sul 25%, Paraná colhendo 10% e Minas está começando agora. Então, essa safra chegando mais escalonada ao mercado também ajuda a sustentação dos preços. O agro não foi muito prejudicado pela pandemia. Em um momento ou outro, que às vezes a pandemia no começo assustou os consumidores e o milho, por exemplo, abaixou o preço. Então a gente deixou de ganhar um pouquinho. Bombeiros de Niquelândia, no norte do estado, foram acionados para uma ocorrência um pouco diferente, para resgatar um catitu. E é essa a nossa imagem do dia. O catitu é esse bichinho, gente, olha só, conhecido também como porco do mato. O animalzinho entrou na casa e foi parar debaixo da cama. Deu um trabalho danado para os bombeiros. Pelo jeito, não queria sair de lá, não. Olha só como ele estava bravo com o bombeiro. Isso aconteceu no povoado Faz Tudo. Depois de retirado de dentro da casa, ele foi resgatado e levado de volta para a natureza. Bravo, mas bem bonitinho, danado, né, gente? Ó, agora são 7h39, a gente fica por aqui. Lembrando que eu vou sair de férias pelos próximos 15 dias. Thiago Vieira fica aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, cuidando de vocês, tá bom? Um beijo, um cheiro para vocês, gente. Tchau, tchau. A gente encerra com imagens de Porangatu.